Olá! Começa agora mais um Crítica de Ponta, programa de críticas culturais produzido pelo terceiro ano de jornalismo da UEPG. Nesta edição você confere um programa especial sobre a diversidade LGBT e também sobre a consciência negra. No último domingo, dia 25, aconteceu a primeira parada cultural LGBTQ+, da cidade de Ponta Grossa. Confira na crítica de Enaira Schoenberger. As cores do arco-íris tomaram conta da Praça Barão do Rio Branco nesta tarde de domingo. Em frente à concha acústica, as cores do movimento LGBT se misturavam à performance de drag queens ao som de DJs da cidade. Às 15 horas, a marcha seguiu pela Praça dos Polacos, passou pela Avenida Vicente Machado e foi até a Feira do Produtor. A marcha movimentou o centro da cidade com manifestações de resistência. Ninguém solta a mão de ninguém. O lema da manifestação se concretizou em meio de demonstrações de afetos. Beijos, abraços, mãos dadas se misturavam ao som de gritos pela luta de minorias. A parada foi organizada pela Gestão Língua Solta do DCE da UEPG. Apesar dos organizadores não terem conseguido muitos recursos financeiros para a realização do evento, aconteceu que muitos sindicatos, bares e casas noturnas aqui da cidade acabaram financiando a parada. Muitos dessas entidades e instituições já promoviam a cultura LGBT aqui na cidade e também já apoiaram outras vezes o movimento. A marcha terminou na Feira do Produtor, onde se formou um ambiente de comemoração da ocupação do movimento LGBT no espaço público. Vale lembrar a importância histórica do movimento estudantil na reivindicação da representatividade, o que se torna visível considerando o engajamento político dos organizadores desse evento. Ninguém solta a mão de ninguém. A organização estima que cerca de 1.000 pessoas participaram do evento. Além de performances e shows, a parada cultural também contou com exposições. Confira a crítica de Ingrid Petroski sobre a exposição Can e Alguma Coisa. A exposição Kun e Alguma Coisa reuniu as ilustrações do artista pontagrossense Lucas Kun. A exposição estava disponível na Feira do Produtor, localizada ao lado do Restaurante Popular, durante as atividades da primeira parada cultural LGBT+, dos Campos Gerais, que aconteceu no último domingo. Kun é um artista de 21 anos que trabalha de forma independente. Os seus traços são desenhos planos, traços simples, que representam a vivência, representação LGBT, além de retratos e sexualidade. Para as ilustrações ele utiliza muito preto e branco, ele faz as ilustrações em papel e caneta. E quando algumas cores aparecem, geralmente são tons pastéis. O tamanho das obras varia de 1 a 4 até 1 a 6, e há obras também que retratam o preconceito, o medo e a insegurança, questões muito importantes para a população LGBT+. Percebemos também que tem uma autorrepresentação do artista em suas obras, conseguimos perceber quem é o público que ele pretende alcançar e também qual o pensamento dele com os desenhos. Para saber mais sobre o trabalho de Can, acesse a página do Facebook com parte do acervo de obras do artista. No dia 20 de novembro, aconteceu no Centro de Cultura a exposição Nós a Nós. É a crítica de Ana Flávia Arana. Na Semana da Consciência Negra, a Fundação Municipal da Cultura, juntamente com os professores do Departamento de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, organizaram uma exposição exaltando a força do povo negro. A exposição contou com obras de artes criadas especialmente para o evento. As obras elas enaltecem os personagens negros e especialmente a força das mulheres negras, que além de sofrerem com preconceito de gênero, também sofrem com o racismo. É necessário destacar a importância desse tipo de exposição, pois traz à tona causas e lutas que devem ser ouvidas. A exposição Nós a Nós apresenta as mulheres negras da cidade, as mulheres que fizeram história e que precisam ter suas histórias contadas. Nós a Nós fez parte das atividades da Semana da Consciência Negra. Na editoria de comportamento, Renato Valenga comenta sobre a arte drag e o caráter político da manifestação artística.
sobrancelha bem desenhada, maquiagem extravagante, perucas, cílios postiços e roupas femininas. As drag queens se manifestam artisticamente desde o século XIX. Desde então, a transformação do movimento é significativa na manifestação política que representa. Mesmo que a arte drag não seja uma manifestação exclusiva do público LGBTQ+, ela acabou tomando espaço na luta política do movimento. O grupo utiliza a ironia para a crítica à fixação social dos papéis de gênero. O resultado é a desmistificação das características consideradas próprias ao homem e à mulher. As apresentações se destacam pela montação e pela criação das personagens. As drag queens dançam, tocam instrumentos musicais, cantam e fazem monólogos, sendo o humor a tônica das apresentações. Destaque também para o lip sync. Conhecido pelo mundo afora, esse tipo de show performático das queens traz dublagens de músicas da cultura pop. No Brasil, diversas drag queens ficaram conhecidas pelas suas performances. No entanto, as mais conhecidas são as que cantam, como por exemplo, Glória Groove, Pablo Vittar, Lia Clark e Aretusa. Já em Ponta Grossa, as queens também se apresentam em casas noturnas. Outro espaço de expressão da arte drag são eventos públicos, que celebram o respeito e a luta à diversidade, como por exemplo, o Dia Internacional de Combate à Homofobia, que acontece em maio. Vale destacar também a primeira parada cultural de diversidade LGBTQ+, que aconteceu em Ponta Grossa, e trouxe diversas apresentações de drag queens da cidade. Atualmente, a drag queen mais seguida do Instagram é a cantora brasileira Pablo Vittar, ultrapassando até a famosa drag queen norte-americana RuPaul. Você sabia que as travestis têm um dialeto secreto? Conheça um pouco mais na crítica de Pedro Andrade. Minha aí, Amapô, não faça louco e pague meu acué. Deixe de que, senão puxe teu picumã. Não entendeu nada do que eu falei? Então é porque você não conhece o Pajubá, o dialeto secreto das travestis e dos gays. O que eu falei é mais ou menos assim: e aí, garota, não faça louco e pague meu dinheiro. Deixe de mentira, senão puxe teu cabelo. O dialeto étnico-linguístico foi trazido pelos escravos durante a colonização, no período da colonização, e foi incorporado pela comunidade LGBT e principalmente pelas travestis durante o período de ditadura militar aqui no Brasil. O que gerou esse debate em torno do Pajubá é que ele foi tema de uma questão do Enem na prova de linguagens e códigos, em que não pedia que o aluno conhecesse o Pajubá e nem que entendesse o dialeto, apenas que fizesse a interpretação de texto. O fato gerou muita polêmica e muitas críticas negativas, inclusive do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, que disse que a questão trazia um cunho ideológico para a prova e que não ajudaria em nada a vida do estudante, nem academicamente, nem profissionalmente. O ponto é que a questão ela segue um padrão histórico que o Enem vem tendo durante os anos, que é de trazer questões que geram desconforto e que falam sobre o cenário cultural, social e atual do país, né? Falar de assuntos como esse mostra que o Enem vem acertando nesse ponto e que, pelo menos por enquanto, ainda é uma prova muito bem feita. O Enem aconteceu na primeira semana de novembro e terá seus resultados divulgados em março de 2019. A programação do Festival Expressão Afro teve oficinas de trança Rastafari gratuitamente. Veja na crítica de Ana Lopes. A oficina de tranças e pintados afro fez parte do Festival Expressão Afro, realizado pela Prefeitura de Ponta Grossa através da Fundação Municipal de Cultura. O evento contou com outras atividades sobre a cultura afro-brasileira e aconteceu entre os dias 20 e 24 de novembro. Novembro é o mês da consciência negra, oficialmente instituído em âmbito nacional pela Lei 12.519, em 10 de novembro de 2011. O mês e o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, são dedicados à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A oficina de tranças foi ministrada pelo grupo Temini, no dia 22 de novembro, no calçadão Ponta Azul de Ponta Grossa, das 9 ao meio-dia e das 15 às 18 horas. A palavra Temini, de origem africana, significa meu ou minha, e reforça a ideia de minha cultura ou minhas tranças, segundo o grupo. Os penteados ensinados na oficina foram as tranças Rastafari. As tranças são sintéticas, feitas com lã ou jumbo, que são trançados ao cabelo natural. Em geral, eles podem ser encontrados em várias cores e vários tamanhos.
O público interessado superou as expectativas dos organizadores. Vale lembrar que as tranças Rastafari não podem ser consideradas uma tendência de moda comum que brancos devem seguir, em função da apropriação cultural e de toda a carga histórica, cultural, social da população negra. Uma das grandes problemáticas da apropriação cultural é o silenciamento dos negros. Na sociedade preconceituosa em que vivemos, um branco que usa a mesma coisa que um negro sempre vai estar à frente, mesmo que ele acabe usando um turbante ou uma trança sem propagar um legado. Consequentemente, esse silenciamento dá voz a quem não pertence a um lugar de fala. Isso quer dizer que uma pessoa branca pode sim lutar contra o racismo, mas ela nunca vai vivenciar as situações racistas que um negro vivencia. O grupo Temini possui um salão de beleza na rua Coronel Dulcídio, 1849, no centro de Ponta Grossa. O coletivo Entre Elas debateu o livro Kindred, Laços de Sangue, no último dia 20, em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Acompanhe a crítica de Maíra Orso. O projeto Entre Elas é uma organização que surgiu a partir da iniciativa de 2 moradoras do bairro de Uvaranas, aqui de Ponta Grossa, e ele é voltado para mulheres lésbicas, periféricas e negras. Terça-feira passada, dia 20, Dia da Consciência Negra, o projeto organizou uma roda de conversa lá no bairro de Uvaranas para debater o livro Kindred, Laços de Sangue. Comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Essa é a frase que abre as primeiras páginas de Kindred. Mulher e negra, Octavia Butler foi uma escritora afro-americana que ficou muito conhecida por suas questões de preconceito racial em suas histórias, e ela é considerada pela crítica a grande dama da ficção científica. Ela morreu em 2006. Em Kindred, ela retrata um visceral retrato da escravidão. Escrito em primeira pessoa, evoca uma narrativa utilizando técnicas modernas de escrita. Ela afasta-se do excesso de descrição e até mesmo de uma cronologia linear. A narrativa, ela vai e volta no tempo várias vezes. O livro é fiel à criação de personagens complexos que trazem um contraste bem distante de épocas muito diferentes. Otávia traz temas de bastante questionamento em Kindred, e que uma montagem narrativa paralela refletem costumes de séculos que ainda se mantêm presentes na sociedade contemporânea. A questão racial é retratada como um dos eixos principais do livro. E Dana, que é a protagonista principal, ela é vista como uma negra esperta e em suas viagens ao passado, porque ela sabe ler e escrever, e isso lhe dá um poder, porém é perigoso porque os brancos da época lhe enxergam como uma ameaça por ela saber ler e escrever, quando na época a maioria dos negros não sabiam e não tinha esse direito. A construção da história tem a importância de chocar o leitor e aproximar uma visão mais visceral dos horrores da escravidão. Mais do que uma ficção científica sobre viagens no tempo, porque a Dana vai e volta várias vezes, a história narrada é um grande drama pessoal com interessantes contornos sociológicos por trás. É extremamente triste e incômodo para o leitor lendo as páginas de descrição de cenas de açoite ou de punição que os escravos sofriam. Vivenciar isso através das páginas faz com que a gente sinta uma impotência gigantesca. É como se ao ler sobre a privação da liberdade, todos nós perdêssemos a nossa voz, independente do tempo que a gente tivesse, fosse século passado ou até mesmo hoje em dia. A ficção de Butler é uma forma de nos tirar da inércia e abrir nossos olhos para algo que foi real e considerado normal em seu tempo, há muitos séculos atrás, e que pode se travestir de outras justificativas para reaparecer sobre outras formas, às vezes até formas sutis, mas sem perder sua essência bárbara. O livro Kindred, Laços de Sangue está disponível para compra online e custa em torno de R$ 24. A obra Vidas Trans traz relatos da comunidade LGBTQ+. Acompanhe na crítica de Verônica Schaefer. O livro Vida Trans, lançado pela editora Astral Cultural, mostra o depoimento de 4 autores do livro e relata a vida de como é ser trans e travesti na sociedade. A Mara Moura, uma das 4
autoras do livro, teve um de seus livros discutido numa roda de conversa aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o livro E Se Eu Fosse Puta. Vivências relacionadas a como se sentir em outro corpo, assim como preconceitos sociais, da família, momentos de transição, entre outros, são relatados de maneira intensa nas páginas do livro. A Mara, que é bissexual, feminista e travesti, inicia a obra e conta a realidade de maneira profunda e como tem enfrentado a vida. Os escritores mostram relatos de sua vida no cotidiano, assim como as lutas e militâncias de ser trans e travesti na sociedade. Os relatos são como um documentário, que mostram histórias reais aos espectadores. O livro Vidas Trans está disponível para compra por R$ 39,90. Ainda na editoria de literatura, o livro E Se Eu Fosse Puta traz relatos da escritora e travesti Mayra Moira. É a crítica de Milena Lopata. O livro E Se Eu Fosse Puta, de Mayra Moira, professora e também escritora, conta as experiências da prostituição e todo o seu processo de transição. A Mara esteve aqui em Ponta Grossa em novembro deste ano, onde participou do terceiro do colóquio sobre currículo educacional e diversidades, e também onde fez o lançamento do seu livro. A obra é composta por 44 textos, entre eles crônicas e poemas. No decorrer da leitura, é possível observar o esforço da autora e entender a vida e todo o seu processo pelo qual passou, além dos preconceitos sofridos por ser uma travesti. Os capítulos vão se alternando entre o desejo de amar e de ser culta e também de escrever. O livro possui uma conversa informal, que torna a leitura mais agradável e também mais fluida. Entretanto, a leitura não se resume às experiências de Amara. Ela também abrange o movimento LGBT e feminista, ou seja, por meio do livro ela relata também como a sociedade reage diante desse assunto, as amizades desfeitas e as mulheres que escolhem a profissão de puta. E Se Eu Fosse Puta foi um dos lançamentos mais importantes de 2016. O livro é sobre porquês, é sobre decisões, sobre começos e fins, e que nos leva a refletir ainda os tabus existentes que precisam ser quebrados. A Mara é doutora pela Unicamp e também uma das poucas trans que conquistou o título de doutora no Brasil. O livro foi lançado em 2016 pela editora Ru e custa em torno de R$ 40. Termina aqui mais uma edição do Crítica de Ponta. Mais informações em periódico.sites.epg.br. Até a próxima!